Todas as pessoas morrem só uma vez. Quantas vezes terei que perder meu pai? A primeira vez foi com a separação da minha mãe. Eu tinha 7 anos. Perdi meu pai novamente quando ele formou uma nova família. Não fui convidado para o seu casamento com festa, no Terraço Itália. Eu nunca tinha ido a um lugar como aquele. Sua nova casa nunca seria minha. Depois a doença muda o jeito dele. Um derrame transforma meu pai em criança. Um filho de que precisávamos cuidar. Ele se recupera e cresce novamente, mas pernas de elefante tiram sua vitalidade. Continuava tentando ser meu pai em breves períodos de normalidade, mas com um esforço cada vez maior. Então o perco com sua morte. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje vou falar sobre esse livro aqui que se chama As Sete Mortes do Meu Pai, do Humberto Conzo Júnior, um livro lançado pela Mondro em 2022. Eu tive a oportunidade de estar em um dos lançamentos desse livro durante a Flip de 2022, a Flip lá em Paraty. O Humberto Conzo Júnior faz um trabalho muito legal aqui no YouTube. Ele tem um canal chamado Primeira Prateleira e eu convido você a inclusive procurar o trabalho dele, que é muito bacana, é um canal muito legal. E ele está aqui então lançando o seu livro. Eu li já na viagem de volta de Paraty para a minha terra. Na verdade foi bem interessante porque quando ele fala aqui de Caraguatatuba, eu estava na cidade, passando pela cidade, né, em alguns momentos que ele menciona aqui a cidade. Então é um livro bem bacana, uma autoficção muito bem engendrada, muito bem feita. E que tem até aqui um autógrafozinho, né? Sempre bacana a gente conseguir pegar autógrafo dos autores que a gente conhece pessoalmente. Beleza? Só que antes de falar do vídeo, eu peço aquele pacotão geral para você, né? Se inscrever no canal, ativar as notificações, dar aquele like, assistir a mais vídeos para que o YouTube entenda, né, a plataforma entenda que esse canal é minimamente relevante. Me segue também lá no Instagram, lá eu faço post todos os dias e entre no nosso grupo de WhatsApp, a gente troca ideias sobre livros, sobre leituras, sobre promoções de livros, às vezes rola alguns sorteios, tá? O link do grupo de WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. E uma vez por mês a gente se reúne para discutir um livro. A gente tem toda uma agenda de leitura, né, um clube de leitura, e uma vez por mês a gente se reúne para conversar sobre um livro bem bacana, beleza? Bora falar então sobre As Sete Mortes do Meu Pai. Eu disse que esse livro era uma espécie de autoficção, né? Não sei se todo mundo conhece o termo, mas autoficção é um gênero literário que bagunça e que borra um pouco as fronteiras entre o real e o ficcional a partir da figura do próprio escritor. Então a figura do narrador e a figura do escritor, elas ficam borradas porque uma contamina ali a outra. Então o protagonista desse livro tem o mesmo nome do autor do livro. É um tipo de literatura que começou a ser feita de maneira mais contundente na França e ganhou muitos adeptos no Brasil nas últimas 2 décadas. A quem torço o nariz para a autoficção, eu sou um defensor dela. Eu estudei autoficção no meu doutorado e eu acho uma maneira de fazer literatura muito boa. É muito fácil cair em armadilhas, né? É muito fácil você repetir-se demais, né? Não é o caso aqui do livro. Eu acho que ele consegue fazer uma autoficção um pouquinho diferente do que é feito. Porque ele faz em perspectiva, ele faz voltando do tempo, a partir da morte do pai até praticamente o seu próprio nascimento. É uma reconstrução da história do pai a partir do seu velório, mas é uma construção reversa, porque faz um caminho contrário. Porém também é uma tentativa de construção de si mesmo, porque a partir do olhar que esse personagem tem para o pai, ele também vai construir a sua própria imagem, construindo esse texto. Então é uma espécie de espelho
né? É o pai e ele nesse jogo sempre conturbado entre os dois personagens. E é muito legal ler esse livro, porque teve um momento da Flip que eu pude conversar com o Humberto ali numa festinha na livraria Dois Pontos, e a gente pôde conversar sobre o livro. Ele falou muitas coisas legais da própria história dele, né, que ele usou para colocar no livro. Então, assim, ouvir do autor, depois ler o livro, fica muito legal. Claro que essas 7 mortes são metafóricas, né, gente? E é uma história de um pai bastante complexo, tem uma história de vida bastante complexa, sempre atulhado em muitos problemas, e o filho meio que tentando resolver os problemas do pai. O filho que perde o pai quando ele se separa, né? O pai se separa da mãe enquanto ele ainda é pequeno, e o pai então decide viver uma outra vida, ter um outro casamento, adotar outros filhos. E o tempo vai passando, ele vai trocando de mulher muitas vezes, ele vai se casando muitas vezes ao longo do tempo, e sempre recorrendo ao filho para salvá-lo. Filho que, assim, à primeira vista ele não parece não ter com o filho um contato muito profundo. O menino se sente, pelo menos é isso que passa, né, se sente desamparado muitas vezes por essa figura paterna. E acaba, em muitos momentos, sendo o pai do próprio pai, porque é ele que tem que resolver todos os pepinos que o pai encontra pelo caminho, pela vida. Ou seja, é um filho que tem que consertar as cagadas do pai. Uma coisa interessante que eu vi poucas vezes na autoficção praticada no Brasil, e eu vou me lembrar de cabeça agora só do Nove Noites, do Bernardo Carvalho, é a inclusão de fotos. Quando a gente quer fazer uma autoficção assim, a gente coloca fotos e borra ainda mais a fronteira entre o real e o imaginário, né? O real e o ficcional. Tem fotos do arquivo pessoal do Humberto colocadas no final do livro. Então essas instâncias ficam ainda mais borradas entre o que é real e o que é ficcional. E aqui vai um conselho, gente. Enquanto leitor, leitora, não procure, não tente saber, não procure saber o que é real e o que foi inventado ali. Porque eu acho que aí perde inclusive a graça e você não vai ter nem condição de saber disso. Algumas coisas, dependendo do escritor, né, você acha até no Google. Ou se você for muito curioso, você pode chamar o Humberto e tentar arrancar dele algumas coisas. Porém, a ideia não é aí, porque senão você vai ficar louco, né? E vira também uma especulação boba sobre a intimidade das pessoas. Inclusive o Humberto é bastante corajoso em abrir essas histórias de família, né, que sempre dão muita confusão. Família não é uma coisa muito fácil de lidar, por mais que a gente se ame, né, porque a família a gente não escolhe, a gente vem, né, os amigos a gente escolhe, a família não. Então a gente sabe que não é essa instância perfeita e maravilhosa que é divulgado em propagandas de margarina. À medida que o tempo vai passando na narrativa, a gente vai vendo outras camadas desse pai, né? Esse pai que primeiramente nos parece um pai que tá nem aí pro filho, um pai que só faz... só toma decisões erradas na vida. A gente vai vendo camadas desse pai e ele é muito mais complexo do que a gente imaginava. De colocá-lo como um monstro totalmente. E o filho como um herói que vai salvar o pai das coisas. O filho também tem certos problemas. Então a gente vai vendo camadas desses personagens que vai ajudando a construir essa complexidade do livro. E é muito interessante sair pela Mondro. Essa é uma editora recente, uma editora que está abrindo aí seus trabalhos nos últimos anos. É uma grata surpresa para mim, eu não conhecia praticamente nada dela. E na Flip eu tive a oportunidade de conhecer essa editora que publicou o livro do Humberto Conzo Júnior, que faz um trabalho de capa magnífico, um trabalho de edição muito bem feito. E eu tive a oportunidade de conversar com os editores durante a Flip também. Então é uma editora para a gente ficar bastante atento aí. E no book haul de livros da Flip, né, eu mostrei alguns livros editados pela Mondro. Vou deixar aqui nos cards em algum momento o link para você acompanhar esse vídeo e conhecer o trabalho da editora também. No início desse vídeo, nós tivemos um trechinho do livro do Humberto e agora eu vou ler mais um trechinho para a gente ter uma noção de como é construído esse panorama da relação pai e filho. Vivi com meu pai por apenas 6 ou 7 anos e naturalmente não tenho lembrança dos 3 primeiros. Isto me deixa com apenas 4 anos de poucas e fragmentadas memórias. Meu pai fazia faculdade à noite e eu e minha mãe ficávamos acordados esperando-o voltar. Ainda vejo, mas ele também sempre me contava que sentava para jantar e me punha em seu colo.
ele com as pernas afastadas e eu sobre uma de suas coxas. Assim eu ficava meio de lado e não atrapalhava sua visão do prato e as idas e vindas do garfo até sua boca. Eu ficava lá, olhando-o comer. Ele conversava com minha mãe, contando do seu dia de trabalho e faculdade, mas eu só me lembro dele comendo. Ficava olhando. Uma cena típica, né, de família em que o personagem, então protagonista, narrador, vai buscar nas suas memórias, nessas fragmentadas memórias, uma relação de proximidade com o pai, já que o pai não conviveu morando na mesma casa com ele durante muito tempo, já que quando ele tinha 7 anos os pais se separaram. Uma narrativa desse porte, desse calibre, assim, nos faz pensar muito sobre a nossa própria história com o nosso próprio pai. De como, às vezes, muitas vezes, pai e filho são, ou mãe e filha, ou pai e filha, ou mãe e filho, enfim, são pessoas completamente diferentes e precisam cavar camadas ali para se conhecerem, para se descobrirem, e junto do afeto também vem muita coisa complexa que a gente precisa lidar ao longo do tempo. Enfim, é uma história de relações que nem sempre são fáceis. E é isso, pessoal. Gostaram da resenha? Espero que sim. Se você já leu As 7 Mortes do Meu Pai, ou pretende ler, ou acompanha o trabalho do Humberto Conzo Júnior no YouTube, no canal Primeira Prateleira, você escreve aqui nos comentários se você gosta, o que você achou, tá bom? Vamos bater um papinho sobre literatura e sobre um belo livro, beleza? E é isso, gente. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!